Isso aqui é muito importante. A simplicidade, ela pode nos tomar num momento assim, que às vezes se diz, nossa, como que eu caí nessa? Como que eu entrei nesse negócio? Não importa o nosso nível ou grau de escolaridade. A simplicidade não vem pelo meu nível de escolaridade, mas a simplicidade vem às vezes por uma ingenuidade. E você sabe que às vezes nós somos meio ingênuos? Por quê, pastor? Porque às vezes a gente não faria o mal para os outros e nós achamos que os outros também não fariam. Só que esse é o grande problema. Os outros não são iguais a você. Amém? As outras pessoas não são iguais. Pastor, eu nunca passaria a perna, eu nunca mentiria, eu nunca seria desonesto, eu jamais faria algo para prejudicar aquela pessoa. Tudo bem. Só que quando a gente começa a exagerar e achar que os outros vão ser assim, nós caímos num grande dilema e num grande problema. Que problema é esse? Da simplicidade. E às vezes nós estamos, nos prejudicando, passando por situações difíceis, passando por problemas, por sermos simples demais. E esse é o cuidado que você tem que tomar. Preste bastante atenção no que eu vou falar com você hoje. Acompanhe aqui e vamos lá. A grande pergunta é essa: será que nós somos simples demais? Você sabe que por ser uma pessoa boa demais, isso nos leva para a simplicidade. Quantas vezes você já emprestou dinheiro para alguém que não pagou? Já aconteceu isso com você? Então, às vezes a gente fez na boa intenção para ajudar aquela pessoa. Foi assim ou não foi? Foi. Só que às vezes a gente é simples demais. Por exemplo, você começa a mudar de vida, começa a prosperar, daqui a pouco você compra até uma casa melhor, os familiares já começam a olhar para você diferente. E às vezes tem alguém até que já começa a se aproximar de você, pensa que você está ganhando dinheiro, você sabe que daqui a pouco já chega até começa a te pedir coisas. E às vezes a gente não leva isso na maldade, porque nós somos simples demais. Às vezes você quer ajudar aquele colega e você não sabe, ele está te prejudicando. Então vamos lá. A Bíblia Sagrada fala sobre a pessoa simples, que é o humilde, tá? E em diversas situações a simplicidade, no sentido de humildade, claro que é algo bom para a nossa vida. Porém, o caso que nós vamos estudar hoje é a pessoa ingênua. A simplicidade, hoje eu vou falar não no sentido de ser humilde, mas no sentido de ser ingênuo. E às vezes você acaba sendo ingênuo demais. E esse é o cuidado. Porque o Senhor Jesus deixou escrito na Bíblia Sagrada: você tem que ser simples como a pomba, mas tem que ser prudente como quem? Como a serpente. Normalmente a serpente ela dá o bote, você não vê ela. Você tenta pegar ela, você não consegue. Porque ela é prudente. Ela toma cuidado. A pomba, ela é simples. Quem é que já viu uma pomba na rua? Você anda na praça aqui, você vai ver as pombas, sim ou não? Ali os passos. Tá bom, ela tá ali na simplicidade, você vê ela ali esgravatando, pegando algo no chão, mas tenta agarrar ela, você consegue? Não. Então é isso que Jesus está dizendo. Eu posso ser simples, eu posso ser uma pessoa humilde, mas eu não posso ser ingênuo. Levante a mão com o pastor e diga assim, diga: humildade é uma coisa. Diga: simplicidade é igual a humildade. Mas diga: ingenuidade é outra coisa. Então a pessoa, pastor, eu sou uma pessoa simples. Tem gente que fala assim, tem ou não tem? Eu sou uma pessoa simples, eu como tudo bem no sentido de humildade, tá? Eu estou entendendo. Mas o que eu não posso ser é ingênuo. E às vezes a gente é ingênuo. E a maioria das vezes que alguém nos passa para trás, que alguém nos prejudica, que algo acontece é porque fomos ingênuos. E esse é o cuidado que nós temos que tomar na vida financeira, na vida profissional. Ainda mais se você é uma pessoa que cresce, que se destaca, que vai para frente, você vai ter que tomar cuidado. Às vezes você está se destacando no que você faz. E às vezes a gente é ingênuo, você não... pastor, eu acho que ninguém tem inveja, capaz que o fulano vai tentar me prejudicar. Cuidado. Às vezes nós somos ingênuos. Capaz que essa pessoa vai me passar a perna. Cuidado, às vezes nós somos ingênuos. Então, porém, em inúmeras situações, mesmo você sendo alguém culto, capacitado, letrado, inteligente, nós agimos como ingênuos e somos passados para trás e dessa maneira, muitas vezes nós fomos prejudicados. Quem é que lembra desse homem aqui? Fez sucesso ou não? Você lembra dele? Então, às vezes, a gente é meio ingênuo assim, você tem que tomar cuidado. Vamos lá. Isto já aconteceu com você? Quem é que já foi passado para trás aqui? Diga amém. Quem já foi várias vezes, diga glória a Deus. Mas não serei mais.
Né? Às vezes a gente já foi várias vezes, né? Pastor, já estou até cansado já. Então talvez a gente é meio ingênuo. Agora vamos lá, siga. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha esse versículo. Você tem a Bíblia aí e a caneta? Anote. Anota esse versículo, pega um papel, anota aí. Todos os versículos estão na tela para facilitar, mas anota aí na sua agenda, que você anota os cultos. Ó, o avisado, ele vê o mal e ele faz o quê? Ele se esconde. Opa, o avisado é a pessoa que sabe, está percebendo, ela não é ingênua. Agora, mais o simples, qual é o sentido do versículo? É o que eu te expliquei. O ingênuo não é ser humilde. Humilde todos nós temos que ser. Não importa o que você tenha ou aonde você chegue na vida. Humildade é uma coisa. Amém? Você ser humilde é uma coisa. Se olhar para mim, eu sou o mesmo pastor desde que eu comecei na primeira igreja. Tem um senhor lá que às vezes eu conversava com ele, ele vendia gravata, irmão, quando eu tinha 17 anos. Eu comprava a gravata dele. Quando eu tinha meus 17, que eu conheci ele. Hoje ele vende outros artigos, assim, por exemplo, Bíblia, coisas assim, ele vende. Mas ele vendia gravata, ele me conhece desde que eu tinha 17 anos. Você pergunta para ele, desde que eu comecei, que eu era um auxiliar, me tornei um pastor, hoje eu sou um líder regional, mas ele olha e diz, poxa, continuo mesmo, porque a humildade a gente tem que manter sempre. Agora, ingenuidade é diferente, é isso que ele está falando aqui. Mas os simples passam, ou seja, a pessoa é ingênua. E eles sofrem o quê? A pena. Porque às vezes a gente é ingênuo. É isso que eu quero falar com você, que o Salomão está dizendo. Eu posso ser simples, eu posso ser humilde, a gente deve. Só não posso ser o quê? Ingênuo. Porque quando você for ingênuo, você vai se prejudicar na vida financeira, na vida profissional. Você pode ser o dono do negócio e às vezes você é um dono bom para o funcionário. Continue sendo um dono bom, só não seja o quê? Ingênuo. Uma vez chegou uma pessoa para mim, pastor, eu estava lá com uma obra, eu contratei uma pessoa para ficar cuidando daquela obra, e a pessoa já tinha uma idade X, tal, ela falou, não assina minha carteira, que não sei se ela recebia um seguro, já está errado, né? Só que faltava um mês, e ela continuou por um período maior, não me lembro se foi um ano, cuidando para ele lá, sem carteira. Ele, numa boa, a pessoa, não, me paga por fora, não tem problema, não precisa assinar não quero. Você paga tudo direitinho, tá bom, depois quando não precisar, vamos embora. Quando ele saiu, ele botou essa pessoa na justiça. Essa pessoa, dona da obra, o que ela foi? Ingênua. Pastor, mas eu conheci a pessoa, eu contratei ela para dar uma força porque ela estava passando por uma dificuldade. Pois é. Você vê, ele contratou para dar uma força. Porque a pessoa está passando por uma dificuldade. E ele pagou tudo certinho para a pessoa. Só que ela saiu e ele não tinha prova, não fez prova também. Colocou ele na justiça, cobrou tudo, conseguiu o vínculo, tem testemunha, vai receber tudo novamente. Passou por um problema. Porque ele foi o quê, pessoal? Ingênuo. E normalmente a gente sofre quando quer ajudar as pessoas. Quem é que já tentou ajudar alguém e se prejudicou? É assim ou não é, pessoal? Então nós temos que tomar cuidado para não sermos o quê? Ingênuos. Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tu está querendo ajudar a pessoa e a pessoa está na maldade, tu não sabe, depois ela te prejudica ainda. Então a Bíblia está alertando eu e você sobre isso. Vamos lá? Quantas vezes sofremos o prejuízo ou a perda de uma oportunidade por sermos simples, ou seja, por agirmos com ingenuidade, às vezes você perdeu a oportunidade. Aquele colega que você achou que era uma pessoa bacana, você falou para ele uma grande ideia que você teve. Ele pega a tua ideia, ele chega lá no chefe como se fosse de quem? E às vezes ele ganha promoção, ele ganha oportunidade, ele se dá bem, ele faz lá, pega o seu cliente, não sei, mas você sai prejudicado. Porque às vezes a gente foi ingênuo. Pô, pastor, acreditei nessa pessoa. Pô, pastor, contei para ele, eu não imaginava. Esse é o nosso problema, irmão. Nós não faríamos o mal para o outro, mas não significa que o outro não vai fazer para nós. As pessoas não são iguais a você. Olha para o irmão do lado, diga isso para ela. Diga, as pessoas não são iguais a você. É assim ou não é? E por que a gente se prejudica? Porque a gente não consegue ver maldade no outro. Porque a gente não consegue imaginar que o outro faria isso. Porque nós não faríamos. E esse é o nosso problema. A nossa bondade demais faz a gente acreditar que o outro não faria. E às vezes o outro faz. E às vezes o outro prejudica a gente, irmão. Então nós temos que começar a orar e dizer, Deus, eu não quero ser ingênuo. Você está vendo o homem, ele está indo para onde? Para uma ratoeira.
E às vezes a gente está assim, não percebe, mas está indo para uma armadilha com comportamento. Então por que que nós sofremos a pena, como Salomão diz? Porque acreditamos em tudo que os outros nos dizem. Aonde? No trabalho, nos negócios. A gente acredita piamente na pessoa. A gente não duvida, não fica com o pé atrás, uma pulga atrás da orelha. A gente não desconfia. A gente acredita piamente porque, pastor, eu não faria, eu sei, nós não faríamos. Às vezes a gente não tem o desejo de prejudicar, só não podemos ser ingênuos. Nós vamos ter que aprender isso com Deus. Senhor, me ensina. Porque a gente se converte, nós vamos para a Bíblia nos ensina tantas coisas boas, mas a Bíblia também diz, seja prudente como a serpente. Só que talvez a gente esqueceu desse ponto. Então, pois, como nós não faríamos o mal a ninguém, acabamos achando que os outros também agiriam assim conosco. Sabe qual é o problema? Que nós não vivemos no mundo do ideal, nós vivemos no mundo real. No mundo ideal, ninguém prejudica ninguém. No mundo ideal, as pessoas vão ser eternamente gratas pelo bem que você faz para elas. Só que nós não vivemos no mundo ideal, nós vivemos no mundo, você ajuda, e depois é capaz da pessoa cuspir na tua cara e virar as costas. Sim ou não? Esse é o mundo real, não o mundo ideal. E é isso que nós temos que acordar. E não sermos ingênuos. Provérbios 14. O simples, olha o que diz a Bíblia. Lê com o pastor, eu quero que você lê comigo. O que está escrito aqui? O simples, ele dá crédito a cada... Ou seja, ele acredita em tudo. Acredita em todo mundo. Acredita em tudo que as pessoas falam. Mas existem muitas pessoas que na sua frente elas são uma coisa e nas suas costas elas são o quê? E é isso que você vai ter que cuidar. Ainda mais no trabalho, vida profissional, no meio dos colegas, na empresa. Principalmente se você foi promovido, se você está se destacando, se você está sendo o melhor funcionário e às vezes estão de olho em você para te dar um cargo, uma oportunidade, uma gerência, virar o chefe da loja. Irmão, a gente não pode ser ingênuo. Mas o prudente, leia só, ele atenta para o quê, pessoal? Para os passos. O prudente está sempre observando tudo. Nós temos que pedir isso para Deus hoje. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa prudente. Eu não posso ser essa pessoa ingênua, acreditar. Você sabe que eu conheci uma pessoa que tinha um comércio, um mercado assim de bairro, numa cidade. Você imagina isso há muitos anos atrás, há quase 20 anos atrás. Então não tinha WhatsApp, não tinha muita coisa que existe hoje, aplicativo, evolução. Então, essa pessoa vendia no caderno do fiado. Quem é que já ouviu falar dessa? Você tinha lá o nome também no caderno do fiado? Às vezes você comprava o mês todo, no final do mês ele estava contando que você ia pagar, né? Lembra do caderno do fiado, então? Você mandava a gurizada lá, vai lá e compra. Como é que é fiado? É no caderninho, anotava. Aí depois no final do mês ele fazia o fechamento, dava quanto é que você tinha que pagar. Muita gente comprava assim, era ou não era? Eu conheci uma pessoa que quebrou com isso. Porque todos vizinhança começaram com amizade com o comerciante e ele começou a fazer fiado. Quebrou. Ele não tinha como pagar depois. Ele quebrou. Simplesmente. Porque ele foi o quê? Ingênuo. E às vezes a pessoa já estava devendo o mês passado e o outro ainda continuava a deixar comprando. Porque às vezes pena, coração, coitado dessa... 3 meses devendo, ele deixava continuar comprando. Ele quebrou. Acabou quebrando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá. 2. Por que nós nos prejudicamos? Primeiro, porque a gente acredita em todo mundo. Porque eu não faria o mal, acho que os outros não vão fazer. 2. Nós não oramos a Deus e pensamos que toda oportunidade que surge provém de quem? E esse é um grande cuidado que eu e você vamos ter que tomar também. Nós temos que orar, colocar nossa vida diante de Deus, perguntar para Deus se é dele aquela oportunidade, se não é, se foi ele que abriu aquela porta ou se não foi. Porque já diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. E nem sempre toda porta que está aberta vem de Deus. Vou te contar um caso que está escrito no livro de Atos, capítulo número 16. Paulo e Silas foram lançados numa prisão. E eles oraram a Deus durante aquela noite, louvaram a Deus. E a Bíblia diz que houve um grande terremoto, a porta da cela deles se abriu. E de toda a prisão, todas as celas, as portas foram se abrindo por causa que o terremoto ele estremeceu a estrutura daquele cárcere. E todas as celas se abriram, todas as portas. A grande pergunta que eu te faço é, o Paulo saiu correndo? Porque nem toda porta que se abre, Deus quer que você passe por ela. E a pessoa de Deus, ela tem que ter a atitude de Deus.
O Paulo não saiu da prisão. Por quê, pastor? Porque ele respeitou a autoridade que colocou ele na prisão. O Paulo só saiu da prisão quando a autoridade que colocou ele abençoou ele para sair. Aí ele sai. Mesmo que ele tenha orado e Deus tenha aberto a porta, ele não saiu correndo. E porque ele não saiu correndo, ele salvou a vida do carcereiro. Porque se ele fugisse, o carcereiro pagaria com a vida dele por cada preso que fugiu. Amém? Então nós temos que observar, nem toda porta que se abre, às vezes é de Deus, então a gente tem que orar. Olha o que diz, a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo o quê? Então eu preciso começar a falar com Deus, Senhor, essa porta é tua, não é? Porque às vezes o crente, tem crente que chega, pastor, é de Deus, as pessoas só sabem falar isso, né? Não importa o que apareça no caminho dela, a única coisa que a pessoa diz é de Deus, é de Deus, é de Deus. Depois está você com dor de cabeça, depois está com você com problema, depois está com você com prejuízo, depois está você com a cara quebrada, depois está você procurando, e normalmente a pessoa não procura o pastor antes para pedir uma palavra. A pessoa só procura o pastor quando ela já está toda amarrada com arame. Pastor, me ajuda aí, tem que tirar os arames aí. É assim ou não é? Para pedir oração. A maioria assim. Por quê? Porque nem tudo que aparece é de Deus. Então eu preciso orar e pedir direção. Ver se é melhor a gente pedir ajuda, conversar com o pastor, pedir uma palavra. Mesmo que eu ouça um não. Às vezes a pessoa não procura o pastor porque o pastor vai dizer está errado. É não. Porque às vezes a gente quer alguém que concorde conosco. Concorde com o que eu quero fazer. Eu não quero alguém que me fale a verdade. Porque nem sempre eu vou gostar da verdade. Porque às vezes a verdade vai contrariar a minha vontade. Amém? Só que eu preciso que alguém que me fale a verdade, mesmo que eu fique brabo, irritado, chateado. Não gostei do pastor Luiz, que eu vou falar com ele, ele só diz que vai dar errado. Mas, irmão, você tem que obedecer, fazer a coisa, tá bom? Se o pastor falou, está falado. Você tem que aprender a ser um crente obediente. Quando eu tinha o missionário Alcides, às vezes eu tinha que tomar uma decisão, fazer algo na minha vida, às vezes. E teve um dia até que era um caso da minha vida profissional como advogado, eu fui conversar com ele, o que o senhor acha disso? Ele falou, não. E era uma oportunidade que eu ia ganhar muito dinheiro. Mas ele falou, não. Quando ele falou não, eu nem perguntei por quê, eu só falei, não, então tá bom. Por quê, pá? Por quê? Porque ele era o meu pastor. Eu tenho que ser obediente a quem? Ao meu pastor. Eu tenho que ser obediente. Só que o grande problema é que a gente não fala com Deus. A gente não procura, às vezes, a nossa liderança para... O que eu faço, pastor? Aí a gente tem problemas. Aí a gente sofre, tem dores. Leia de novo o versículo, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo o quê? Então, antes de tomar decisões, fazer escolhas, não sei o que ser. E o que mais a gente faz na vida é tomar decisões. Sempre fale com Deus. Às vezes a pessoa precisa falar com o pastor. Mesmo que eu ouça um não. Eu preciso conversar. Tá bom. Às vezes aquele não. Você sabia que o não salvou as 5 virgens prudentes? A porta se fechou e elas entraram. Porque elas disseram não para as loucas. Porque as loucas disseram, dá-nos do vosso azeite. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando e o noivo está vindo. Elas disseram, não. Vai comprar se tu quiser. Quando elas voltaram, as 5 entraram. O não salvou a vida delas. Às vezes a gente não gosta de ouvir não, mas às vezes o não vai salvar a nossa vida. Às vezes o não muda o seu futuro. E a gente vai ter que aprender a ouvir o quê, pessoal? A gente às vezes tem que aprender a ouvir não. Não é fácil ouvir não, mas às vezes é importante. 3, devemos ser cristãos, não fanáticos nem ímpios, pois estamos aonde? Você não pode ser fanático, irmão. Teve um negócio que aconteceu que se eu falar para você, você vai dar risada. Você não vai acreditar na maior. Um dia, aconteceu numa igreja que tinha um grupo do WhatsApp, daí a gente desmanchou e refizemos um novo grupo para organizar a igreja, as coisas que tinham que acontecer e organizar a função do grupo. Aí foi desmanchado o grupo, fizemos um novo, eu fiz um novo e coloquei o líder e todo mundo que deveria estar com ele organizando. Aí eu vi que a pessoa não respondia, não escrevia nada no grupo e ficou desorganizado aquele ponto da igreja. Os outros continuaram andando, aquele parou. Aí eu chamei a pessoa, fulano, deixa eu falar com você, o que houve contigo? Eu desfiz aquele velho, fiz um novo, aí você não coloca nada, nem responde. Por quê? Porque eu não senti no meu coração. Deus não falou comigo. Se Deus não falou comigo, eu não escrevo. Eu olhei e disse, você é uma pessoa fanática. Tu está espiritualizando uma coisa que é humana. Eu falei, tu está louco?
Quase que eu mando a pessoa para a China, irmão. Ali me tirou a paciência. Quase que eu mando para o final do mundo. Mas como eu sou de Deus, eu disse, tomara que vá para o céu. Isso é uma loucura ou não é, irmão? Me responde se isso é uma loucura ou não é. Ah, eu não escrevi nada porque Deus não falou comigo. Deus não tocou o meu coração, pastor. Irmão, quase que eu ri na cara da pessoa, mas como por educação não fiz isso. Eu disse, você está maluco? Eu falei, você está louco? Não senti, agora tu vai ter que orar, vai perguntar, Deus, eu estou com vontade de urinar, vou no banheiro ou não? Não senti no coração, estão fazendo as calças. Falei, tem pessoa que às vezes enlouquece. Tem gente assim ou não tem? A gente não pode levar ao extremo as coisas, você não pode ser demais. Olha o que o Salomão vai dizer aqui, né, irmão? Segue em frente aí, você está dando risada? Agora olha comigo o que está escrito aqui. Mas essa foi demais, foi ou não foi? Olha, nem vou falar a pessoa para você não ficar apavorado. Que me falou isso, que não senti no coração, então não posso escrever. Mas eu disse, mas que loucura é essa que tu tem que sentir? Se o pastor fez, é o líder da igreja está mandando, você tem que obedecer. Isso é apenas um grupo. Só isso para organizar. Às vezes tem pessoa que você tem, é só Deus, eu digo, quer dar cabelo branco para o pastor. Aí diz aqui, irmãos, não sejas demasiadamente o quê? Às vezes a pessoa leva para o fanatismo as coisas. Ela é demais, toma cuidado com isso. Nem demasiadamente sábio, porque tu destruiria a ti mesmo. E também não seja demasiadamente ímpio, nem louco, porque morrerias fora do quê? O que o Salomão está dizendo? Tem que ter equilíbrio. Eu sou de Deus, eu não faço mal para as pessoas e eu jamais faria. Mas eu tenho que ter equilíbrio. As pessoas não são assim e eu tenho que esperar o mal delas. Amém? Eu não posso ser ingênuo. Achar que o meu colega não vai me prejudicar, ele é do mundo. E às vezes ele pode ser até de Deus. Olha para o irmão do lado e diga, tem pessoa que é de Deus. Que você tem que tomar cuidado. Sim ou não? Tem pessoa que diz que é de, mas às vezes faz coisa pior do que as pessoas do mundo. Tem gente assim ou não? Tem. Então você tem que cuidar. Então o que o Salomão está falando para mim e para você? Não seja ingênuo. Nós temos que ter equilíbrio, porque às vezes a gente cai para o lado de ser bom demais. Eu não estou dizendo para você ser ruim. Eu tenho que ser bom, eu não vou prejudicar o outro, eu não vou fazer algo para atrapalhar o outro. Mas também eu não posso esperar que o outro seja como eu. Eu tenho que vigiar, porque às vezes o outro pode ser até de Deus, mas às vezes pode fazer algo para nos prejudicar. O que mais? Por que a gente sofre? Nós somos enganados porque a gente não se aprofunda onde? E a palavra está repleta de versículos, falando sobre prudência, sobre cuidado, falando sobre cuidar até aqueles que se dizem irmãos. Pegue uma caneta, anote esse versículo, porque ele vai falar que você tem que cuidar aqueles que dizem ser irmãos. Então o apóstolo Paulo está falando que ele também foi prejudicado por pessoas que diziam que eram de Deus e que prejudicaram ele. E às vezes tem gente que vai chegar para você e vai dizer, não, eu sou de Deus. Pastor, eu contratei o fulano porque ele é crente. Abra os seus olhos. Amém? Não é porque ele é crente que ele vai ser um bom funcionário. Não seja ingênuo. Abra os seus olhos, preste atenção. O fruto só aparece com o tempo. Jesus já disse, a árvore se conhece pelo quê? E o fruto vem com o tempo. Não é porque é de Deus. Às vezes tem de pessoa que diz que é de Deus, mas não se converteu ainda. Agora olhe comigo. E rogo-vos, irmãos, Paulo está falando para nós, somos crentes aqui. Leia com o pastor, que você tem que notar os que promovem dissensões. Você observou aquela pessoa, ela está sempre contra tudo, não concorda com nada, sempre uma opinião contrária, chega sempre em você para falar mal dos outros. Paulo está dizendo, toma cuidado com essa pessoa. Não é uma boa pessoa, uma boa companhia. O que mais? Promove dissensão e escândalo contra a doutrina que você aprendeu. Está sempre falando mal do que o pastor prega, do que a igreja ensina, reclamando do ministério. É a doutrina que eu aprendi. Não, acho que o pastor é demais, ele é meio fanático, essa coisa de obediência, de lealdade. Está indo contra a doutrina que você aprendeu. Então você tem que tomar cuidado com essas. Não é amizade, não é pessoa para você receber na casa e nem conversar mais. Você vai orar e Deus vai fazer a parte dele. Qual é a parte de Deus? Ou a pessoa muda ou Deus vai tirar ela. Agora continua, contra a doutrina que você aprendeu. Aí diz aqui, ó, desviai-vos deles, o Paulo está dizendo. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não estão na igreja para servir a Deus, para andar com Deus, ou no seu trabalho, ele diz que é de Deus, mas não. Mas ao seu próprio ventre. A pessoa só está pensando onde? No umbigo, no interesse dela. E quando começou a sair do interesse dela, está ficando desagradável.
Quando sai do interesse da pessoa, está ficando, eu gostava mais do anterior. Claro, quando está no interesse da pessoa, ela gosta de todo mundo, mas quando para de ser o interesse dela, ninguém mais é bom para ela. Então Deus está dizendo, essa pessoa está servindo ao seu próprio ventre. E como é que ela vai chegar em você? Com suaves o quê? Palavras. Ô irmão, queria só te falar uma coisa. É que eu preciso desabafar, conversar com alguém. Cuidado, suaves palavras. E o que mais? Lisonjas. Irmão, eu estou indo em você porque você é uma pessoa de Deus, né? Eu vi que você é a pessoa certa. Eu vi que você entende das coisas. Vão te elogiar também, para ganhar o seu coração e plantar a semente ruim. Então Paulo está dizendo que você tem que cuidar. Às vezes a gente não olha para a palavra e vê, olha o que a palavra está dizendo. E o que mais? Eles enganam os corações de quem? De quem é ingênuo. Coitadinho do irmão, foi injustiçado. Coitado desse crente, nada dá certo na vida dele. Deixa que eu vou dar um emprego para ele para ajudar ele, está ralado. Eu vou dar um emprego para ele porque eu quero dar uma força para esse irmão. Já era, irmão. Você fez a pior coisa da sua vida, vai se prejudicar, vai ter problema. Tome cuidado. Pastor, mas essa pessoa está sofrendo. Mas por que ela está sofrendo? Pastor, essa pessoa não para emprego nenhum. Eu vou trazer ela para trabalhar comigo. Mas primeiro pense, por que ela não para emprego? Tem alguma coisa aí. Amém? Porque a pessoa que é dedicada, trabalhadora, ela vai permanecer, mesmo que seja demitida, vai para outro. Não, mas isso aqui não para. Então, cuidado, às vezes a gente é ingênuo, quer ajudar demais. Paulo está avisando aqui os cuidados. O que mais? Temos que cuidar até com aquele que se diz o quê? Irmão. Que arrumar ali depois. Amados, não creia em todo espírito, mas provai se os espíritos são de quem? Porque tem muitos falsos profetas se levantar do mundo. Então Paulo está dizendo, toma cuidado. Nem todo mundo que diz que é irmão é irmão. Nem todo mundo que diz que é convertido realmente é convertido. Então, às vezes, a gente é ingênuo. E esse é o grande problema do crente. Qualquer um que chega para ele e diz, eu sou de Deus, o crente já se entrega, já se abre. Ai, que benção, achei um amigo agora cristão. Glória, estava pedindo para Deus cuidado. Porque o diabo, para enganar, se transforma até em anjo de luz. E às vezes a gente é ingênuo nesse ponto aí. Paulo está dizendo, tome cuidado. O que mais? Em resumo, o que nós temos que fazer? Hoje eu estou falando de ingenuidade, você tomar cuidado com isso. Busque a Deus e peça para Ele lhe dar mais sabedoria quando você for agir. E não se esqueça de sempre consultá-lo antes de tomar uma decisão, por mais acertada que a sua decisão pareça. Sempre procure falar com Deus. Quem é que está vendo essa imagem aqui? O que tem nessa imagem aí, pessoal? Tem uma pessoa por trás do quê? Então a gente não pode ser ingênuo. Amém? Você tem que tomar cuidado na vida, profissional, financeira, qualquer área. Procure ser sábio e não ingênuo demais. Não podemos nos esquecer de que estamos no mundo e as pessoas, na maioria das vezes, não agirão como nós agiríamos. Elas não vão ser iguais a você. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos orar? Então fique de pé. Vamos fazer oração. Segura o pedido de hoje. Olá, amigos, tudo bom? Você está acompanhando esse vídeo no meu canal, aqui é o Pastor Luiz. Olha, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você receber mais mensagens, compartilhe com alguém, deixe o seu like nessa mensagem para que o YouTube entenda que ela foi boa e também passe ela para outras pessoas. Muito obrigado por estar aí no canal, que Deus te abençoe em nome de Jesus, um forte abraço.